Agradeço a presença de todos a mais essa aula. Nós vamos falar um pouco a respeito de elementos de máquinas hoje, né? Nós estudamos a parte de usinagem, depois nós caímos na parte de materiais, depois nós caímos um pouco na parte de física, que nós estávamos estudando na semana retrasada, semana passada não teve, né? E hoje a gente entra na parte de elementos de máquinas, mas aí o nosso argumento nas próximas aulas vai ser como que se obtém, através de processo industrial, alguns elementos de máquinas. Então, é uma boa pergunta essa daí. Temos um questionário aí que é a prova, né? Vou ter que colocar essa semana, você tem razão. Mas tudo bem, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Então, vou dividir minha tela com vocês. Vai desaparecer um pouquinho aqui, mas depois a gente volta aí. Tá? Elementos de máquinas, meios de fixação. Então, quando a gente fala de meios de fixação, nós estamos pensando em quê? Parafusos, rebites, pinos, toda essa natureza de materiais, de elementos que vão ser usados para fixação. Então, diz o seguinte, iniciando aqui, né? Um projeto de máquina surge sempre para satisfazer uma necessidade, seja ela industrial, comercial ou lazer. Nasce da habilidade de alguém ou de um grupo de pessoas em transformar uma ideia em um projeto de um mecanismo que se destina a executar uma tarefa qualquer. Então tem um objetivo, né? E muitas vezes é uma necessidade, ou uma necessidade industrial, ou comercial, ou lazer. A partir daí, segue-se o estudo detalhado de suas partes, a forma como serão montadas, isso entra na parte de projeto industrial, de processo industrial, tamanho, a localização das partes, componentes tais como engrenagens, parafusos, molas, câmbios, etc. Esse processo passa por várias revisões, onde melhores ideias substituem as iniciais, até que se escolhe a que for a melhor. Não é a que parece melhor, é a que for a melhor. Elementos de máquinas podem ser classificados em grupos conforme sua função. Dentre os vários elementos de máquina existentes, pode-se citar elementos de fixação, como parafusos, porcas, arruelas, elementos de transmissão, como correias e polias, elementos de apoio, como mancais, guias, rolamentos, etc. Existem algumas características ou considerações que influenciam a seleção de um elemento de máquina. Resistência, confiabilidade, utilidade, custo e peso são alguns exemplos disso. A partir do exposto, pode-se perceber que a escolha e o dimensionamento de elementos de máquinas exige do projetista alguns conhecimentos básicos que são: no projeto de um componente de máquina ou de uma estrutura, existe a necessidade de determinarmos as dimensões necessárias para que o componente possa suportar as solicitações. O dimensionamento entende a determinação das dimensões de um elemento. Aqui eu estou lendo para vocês, mas isso aqui eu acredito que muitos de vocês aí já passaram por esses pontos aqui, por esses temas, né? Então, dimensionamento é você dimensionar, é você determinar qual é a cota de um determinado elemento, tamanho, largura, comprimento, altura, seja lá o que for. Me dá um segundo. Oi. Muito bem, então, voltando ao raciocínio, né? Então, esse elemento de fixação, elemento de máquina, seja lá o que for, ele tem que ser bem dimensionado para ele poder, de alguma maneira, resistir às solicitações mecânicas, ou seja, às forças que vão ser colocadas sobre as estruturas que vão solicitar esse esforço do elemento de máquina, do elemento de fixação, que é o foco aqui. Então é necessário que o projetista ele conheça um pouco de resistência dos materiais.
e também das propriedades dos materiais. Então, na verdade, no passado, nós já falamos um pouco a respeito de tensão-deformação. Isso nós já deixamos lá para trás. Agora a gente vai fazer uma abordagem em cima de elementos de fixação e depois a gente vai dizer como é que obtém isso, né? Então ele começa com uma suposição, uma metáfora, né? Uma coisa simples. Pode falar, Felipe. Coloca o som aí que apareceu aqui para mim. O Felipe levantou a mão. Pode falar. Muito bem, continuemos. Se você vai fazer uma caixa de papelão, possivelmente usará cola, fita adesiva ou grampos para unir as partes da caixa. Por outro lado, se você pretende fazer uma caixa ou um engradado de madeira, usará pregos ou tachas para unir as partes. Ele começa usando esse argumento, né? Na mecânica é muito comum a necessidade de unir peças como chapas, perfis e barras. Qualquer construção, por mais simples que seja, exige a união de peças entre si. Então, nós estamos aqui pensando numa estrutura, né? Numa montagem de uma infraestrutura ou de uma estrutura qualquer. E essa estrutura, então, exige que você faça a união das partes que compõem essa estrutura, essa máquina, essa peça, seja lá o que for. Então você vai fazer a união por parafuso, você pode fazer a união também por solda, você pode fazer a união por rebite, dependendo da estrutura. Você pode usar pinos. Então, existe uma série de caminhos que podem ser tomados. Mas a grande questão é a seguinte: qualquer um desses elementos que você dimensionar, ele vai ter que resistir aos esforços que essa estrutura tiver submetida, né? Essa é a questão. Então ele fala aqui um pouco mais, ó. Entretanto, em mecânica, as peças a serem unidas exigem elementos próprios de união que são denominados elementos de fixação. Então, esses elementos de fixação são, tá aqui, ó, rebites, pinos, cavilhas, parafusos, porcas, arruelas, chavetas. Você vai estudar cada um desses elementos, total de fixação, não sei se dá para estudar todos, mas é basicamente isso. Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui nessa parte aqui do slide, uma união por parafuso. Então você tem um parafuso de cabeça sextavada. Normalmente esse parafuso de cabeça sextavada ele segue uma norma, um padrão. E então você tem uma norma por trás desses parafusos. Então os mais comuns são da norma DIN, uma norma alemã, muito famosa, muito conhecida. E aí você tem toda uma classificação e toda uma classificação e especificação de parafuso para ser usado em estrutura montada. E ele coloca também uma arruela aqui, ó, e uma porca. Aqui uma união por rebite e aqui uma união por solda. Muito bem. Tanto os elementos de fixação móvel como os elementos de fixação permanente devem ser usados com muita habilidade e cuidado, porque são geralmente os componentes mais frágeis da máquina. Então, eles vão suportar as solicitações. Bom, tipos de parafuso de fixação. Então, nós temos o parafuso de cabeça cilíndrica com fenda. Então, aqui você tem uma fenda de fora a fora, né? Uma fenda que é uma fenda que todos aí conhecem. Aqui essa parte de baixo aqui é a rosca. Ele define o que é um parafuso aqui, né? A cabeça pode ser sextavada, hexagonal, quadrada ou redonda. Aqui nós temos um parafuso de cabeça hexagonal ou sextavada.
Aqui nós temos um parafuso de cabeça quadrada, no caso. Quando o pessoal faz o parafuso, né, o processo, ele quebra o cantinho aqui do parafuso, ó. Ele quebra esse cantinho aqui, então forma uma espécie de um círculo aqui, né? Tá meio distorcido porque o slide foi distorcido, ele foi alongado aí para cima. Então ele mostra como se fosse uma elipse, mas aqui é normalmente redondo aqui também. E aqui o famoso parafuso Allen, que é um parafuso com cabeça sextavada interna. Esse parafuso ele tem uma quantidade de rosca. Então você tem aqui uma quantidade de rosca. Vamos supor que o parafuso ele tenha a cabeça sextavada com uma chaveta de 6 milímetros para entrar ali no sextavado dela, 6 milímetros. Então, normalmente o parafuso, vamos supor que ele seja um parafuso M6 ou M8 de 40 milímetros de comprimento. Então vai medir daqui dessa ponta aqui, dessa base, até aqui 40 milímetros. O que acontece? Você pode ter uma parte lisa, sem rosca, como a rosca pode ser de fora a fora, do corpo do parafuso inteiro. O parafuso pode ter o corpo completo com rosca, ou parte dele, né? Onde não vai usar aqui, ó, não precisaria ter rosca. Mas tem rosca aqui. Por sua vez, a parte que vai ser unida, você tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo aqui, nesse caso, a peça da direita, ela vai ter rosca. Então ela normalmente passa a rosca aqui, ó. Qual que é a profundidade que é feita isso aqui? Normalmente essa parte aqui, ela passa 2 vezes ou 3 vezes o diâmetro do corpo do parafuso. Então o parafuso é M6, 2 vezes são 12 milímetros. Bom, é bastante coisa, né? Então é dessa ponta até essa ponta aqui, ó. Então são 12 milímetros a mais que se passa aqui, né? Estou falando de um parafuso com um diâmetro de 6 nesse corpo aqui, tá? Aqui, o diâmetro do furo é um pouco maior que 6. Normalmente meio ou 1 milímetro a mais aí, para passar livre. E aqui vai passar rosqueado, né? Só que essa profundidade da rosca na peça, é o que eu estou dizendo, ela é de uma a duas vezes, falei 3 vezes, falei besteira. De uma a duas vezes essa profundidade de broca aqui, se não for estourar, né? Porque às vezes tem a especificação de que você não faça furo passante, né? Às vezes é exigência da estrutura que não tenha furo passante. Uma vez ou meia passando aqui é o suficiente. Muito bem, então a pessoa faz a rosca nessa superfície e o parafuso vai ser rosqueado aqui nessa região. Então veja, vocês que estão aí com essa parte de processo, é bem interessante ver várias coisas aqui. Primeiro, a cabeça do parafuso, pensando num parafuso sextavado, Allen, um parafuso de sextavado interno, Allen, ele é um parafuso que é, na maior parte das vezes, um parafuso muito resistente que tem tratamento térmico especial, né? Então ele é um parafuso bem interessante porque ele tem diversos tipos de cabeça também, né? Cabeça Allen, ela pode ter uma cabeça, por exemplo, que não seja assim, cilíndrica, né? Ela pode ter uma cabeça lentilha, né? Uma cabeça que é como se fosse meia esfera. E ali vai o sextavadinho interno. Como também ela pode ter uma cabeça chata. Existem parafusos Allen que tem cabeça chata. E aí ele tem o sextavadinho interno. O parafuso Allen, a marca dele é ter o sextavado interno. O que acontece? Esse é um parafuso bem interessante, tá? De se estudar, tá? Então você. E também é de grande utilização. Bom, aqui você tem parafuso sem porca, ele está dizendo aqui, né?
e o parafuso com porca. Porca é essa peça aqui, ó. Olha como é que é representado em termos de desenho. Imagine um sextavado, que nem eu falei, a pessoa faceia essa parte aqui do parafuso, e depois ele dá uma quebradinha nos cantos. Então fica aparecendo aqui esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui fica aparecendo, ó. Quando você vai representar uma porca, ela tem isso, inclusive, dos dois lados, né? Mas ele representou só um lado aqui, ó. Só esse lado entrando aqui, ó. Esse lado ele fez como se ela fosse lisa e não tivesse um chanfrinho aqui. Não está correto, está errado. Devia ter o chanfrinho dos dois lados, porque normalmente a porca tem o chanfrinho dos dois lados, entendeu? Então é para fazer certo se vai fazer, né? Mas não precisa discussão para isso. Você observa aqui que esse parafuso sextavado, ele tem a rosca parcial aqui, ó. Rosca parcial, a rosca não é total, o corpo do parafuso todo. Aqui é uma parte lisa, sem rosca, e aqui desse ponto para frente é com rosca. No meu ponto de vista, tá? Também está desenhado errado isso aqui. Por quê? Porque a parte lisa teria que vir até aqui, ó. Ou seja, na peça que você está unindo, a parte lisa não entra, a menos que você represente isso aqui, tá? Mas aqui tem rosca e aqui não tem rosca. Então, se aqui tem rosca, o que que acontece? Essa parte lisa não pode entrar lá para dentro da rosca, ela tem que ficar aqui antes, ó. E aí o resto entrou com rosca, na boa. A rosca, o corpo da rosca, ele coincide, o diâmetro dele com esse diâmetro aqui, sendo que esse diâmetro aqui é um pelésimo um pouco maior que o diâmetro da crista da rosca. Medindo de crista, quando você pega um paquímetro, mede o triângulo superior ali, né, chamado de crista da rosca. Então, quando você mede ali, a rosca ela é um pouquinho, um pelésimo menor do que essa parte lisa aqui. Então, é concebível que a rosca venha até aqui, mas é inconcebível que a parte lisa entre na rosca aqui, ó, nessa região da rosca. Bom, mas tudo bem, porque aqui tem um detalhe. Na realidade, ele não fez rosca nessa região aqui. Aqui é somente um furo, onde o furo é passante e o rosqueamento está sendo feito por essa porca aqui, ó. Então está unindo os dois materiais usando essa porca como essa porca parafuso, o sistema, né, porca parafuso como elemento e uma arruela também, né, como elemento de união. Então é interessante isso. Bom, aqui é um tipo especial de parafuso, eu não conheço, nunca trabalhei com esse parafuso em particular. Se eu trabalhei, eu não me lembro. E aqui outros tipos, né? Cabeça cilíndrica plana, cabeça redonda, cabeça chanfrada, cabeça redonda, cilíndrica, cabeça redonda chanfrada. Tipo de porca. Então você tem diversos tipos de porca também. Ó. Você tem essa porca aqui, ó, que eles chamam de porca castelo. Ó. Depois tem essa porca aqui, ó, ela é a porca cega. Essa é um tipo, todas as representações aqui embaixo falam da mesma porca. Aqui ainda tem uma espécie de uma cupilha, né? Esse elemento aqui, ó, é chamado de cupilha, que é colocada num furo que foi feito aqui no parafuso, e ele trava a porca para ele trava uma porca ou um elemento ali para que ela não saia da posição. Ela não consegue girar, né? Uma porca cega, normalmente usada quando você quer dar melhor acabamento num produto, né? Porca borboleta, esse tipo de porca aqui, bastante conhecido, vocês devem conhecer, porque essa é muito normal, né, para
ou determinadas partes de uma máquina que você pretende depois desmontar facilmente. Então você usa uma porca borboleta, né? Onde tem portas assim, tampas, né? Um gabinete de uma máquina, normalmente tem uma porta que abre ou fecha para determinada região da máquina. Normalmente é colocado porca borboleta lá para facilitar o acesso. Contra a porca, então você tem uma porca e uma contra-porca. Ou seja, quando você tem uma coisa que você encontra, por exemplo, facilmente contra a porca, é nesses bornes de material eletrônico, normalmente vem com duas porcas. Para quê? Para que você dê o aperto na segunda porca e aí ele não permita o giro da primeira e nem que ela se solte, né? Você garante que a porca de cima não vai soltar, né? Rebite. Todo mundo já viu um rebite, né? Então você tem rebites que tem um corpo e um corpo cilíndrico e uma cabeça, normalmente, né? Então você tem aparelhos especiais, instrumentos especiais para colocação do rebite, e isso aqui é um rebite. Cuidado para no futuro não chamar rebite de prego, né? Porque o rebite parece um prego, mas não é um prego, entendeu? Não é um prego. E se você pensa que não tem quem se confunda, tem muita gente que se confunde, né? Vai definir o que é um rebite, fala, é aquele prego com a cabeça comprida. Não é um prego, é um rebite, né? Na verdade, aquela configuração que a gente normalmente tem acesso aí, que é o rebite, que ele vai numa peça que é como se fosse um prego, e você utiliza uma máquina para extrair justamente essa parte, né? O que acontece? Você faz o furo no diâmetro do rebite, coloca o rebite na posição e através de um alicate especial você extrai aquela ponta lá, só que para ele sair, como ele tem a cabeça redonda, ele sai rasgando, né? Ele faz com que o rebite ele aumente a dimensão dele ali, tanto na parte que está para fora quanto na parte do diâmetro. E aí as peças ficam unidas. E aí as pessoas confundem, acham que aquilo lá é um prego, mas não tem nada a ver com prego, entendeu? O pino, para peças articuladas, né? Ele está dizendo aqui, ó, o que é um pino, normalmente usado em peças articuladas. Uma cavilha, existem diversos tipos de cavilha, tá? Então você tem um eixo, tem um manípulo e você quer com que essas duas peças fiquem unidas sem essa que fica girando em torno do eixo. Ela não pode girar. Então você coloca um pino ali. Só que esse pino ele tem um nome especial, é chamado de cavilha. Essa cavilha também tem formatos especiais às vezes. Às vezes ela tem não sei definir como que é aquele negócio, que ela é meio abertinha assim, como se fosse elástico, você bate, ela atravessa um determinado ponto e fica presa por causa daquela saliência. Contrapino ou cupilha é uma haste ou arame com forma semelhante a de um meio cilindro, dobrado de modo a fazer uma cabeça circular e tem duas pernas iguais, introduzindo-se o pino ou cupilha no furo de extremidade de um pino ou parafuso com a porca-castelo. As pernas do contrapino são viradas para trás e assim impede a saída do pino ou da porca durante a vibração que a máquina esteja sendo submetida. Então aí está a cupilha, tá vendo? Isso é uma cupilha ou contrapino. É essa estruturinha aqui, esse elemento aqui. Uma arruela, que todo mundo já conhece. Eu não entendo por que o pessoal usa aquela gíria, o Zé Arruela. Não entendo por quê. Arruela é porque o cara é liso? Não sei, eu vou pensar um pouco depois nisso. Anel elástico. Olha o anel elástico, parece uma arruela,
só que é um pouco diferente. Ele é elástico, por quê? Porque você força um pouquinho, isso aqui está quase nesse diâmetro aqui, ó. Essa parte interna aqui é o diâmetro que ele vai se alojar. Essa parte aqui, ó, é para gerar a elasticidade ao mesmo tempo gerar um alívio, porque você só tem 3 pontos tocando, ó. Entendeu? Pensa nisso, ó. São 3 pontos que tocam um eixo. Esse ponto e esse. Só precisa de 3 pontos. Então você vê isso aí muito em equipamento, que nem impressoras. Elas têm esses anéis elásticos aqui para prender aqueles cilindros, aqueles eixos grandes que ela possui, onde corre o cabeçote. Então, para o cabeçote ficar fixo numa determinada posição, se utiliza esse negócio aí chamado anel elástico, tipo RS. Muito bem, então aqui essa apresentação acabou nesse ponto aqui. Deixa eu pegar a outra. Turma, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm alguma pergunta a fazer a respeito disso aí? Não? Beleza, então deixa eu abrir outra coisa aqui para nós. Nossa. Tá, não posso sair, ok. Deixa eu só procurar onde eu guardei, turma, que eu andei mexendo aqui nas minhas pastas. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Bom, aqui, turma, nós temos o livro do Norton.
E na realidade nós não vamos pegar o livro do Norton e analisar ele todo, entendeu? De jeito nenhum, né, meu? Mas nós vamos só localizar aqui no livro do Norton, onde ele está falando sobre o mesmo assunto que nós iniciamos aí, que é a parte de elementos de fixação. Materiais e processos aqui, ó, olha só, capítulo 2. Parte de física. Tensão, deformação. Acho que não... Eu acho que ele não vai... Ah, tá aqui, ó. 859. 859. Vamos lá. Estamos chegando. Aqui. Então, a parte de parafuso, né, do livro do Norton, livro de projetos de máquinas do Norton. Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos ele primeiro define tudo que ele vai usar no capítulo, né? Então, o Norton ele funciona dessa forma. Cada capítulo que ele escreve, ele define tudo que vai ser usado no capítulo, né? Então, as forças, quais são as unidades, quais são algumas dos parâmetros que ele utiliza, que nem, por exemplo, S, SE, para o que vai aparecer nas fórmulas, né? Muito bem. Então, aqui ele começa nesse item 15.1 a abordagem dele, né? Onde ele vai falar de formas padronizadas de rosca, que o que mais interessa num parafuso, né, um elemento de fixação chamado parafuso, é a rosca propriamente dita, né? A rosca que interessa, né? E existem aqui, então ele vai definir para você que existe rosca de entrada simples, uma entrada só, e rosca de múltiplas entradas. Rosca de múltiplas entradas. Uma rosca de 2 entradas, que é uma rosca dupla, uma rosca de 3 entradas. Bom, isso aí, turma, tem a ver com a velocidade que você quer naquele fuso, né? Então você tem um parafuso, ele se justifica com uma, duas, três, quatro, múltiplas entradas, à medida que você quer que o movimento que é feito pelo elemento que seria semelhante à porca, que esse elemento ele
se movimente mais rápido sobre o corpo dessa rosca. Por quê? Porque a hélice ela é quase uma linha reta, né? Quanto mais entradas tiver. Quanto mais entradas tiver, mais reta fica essa hélice, mais longa fica essa hélice, digamos assim. E por causa disso é que você tem uma velocidade maior no giro da porca que está sobre essa rosca. Então ele fala assim, ó, 3 séries padrão de famílias de diâmetro primitivo são definidas para rosca padrão UNS, passo grosso, UNF, passo fino. Então você tem uma rosca que é chamada de UNC, que é passo grosso, e uma rosca chamada UNF, que é passo fino. Rosca fina, rosca ultrafina. E aqui, normalmente, na questão de rosca, você vai ter uma tabela, né? Para dizer o tamanho dela, qual é o tamanho. E aí as dimensões, ó, diâmetro maior, que é o diâmetro na crista, né? Diâmetro menor, que é o diâmetro no fundo. A área sobre tração. Então aqui você tem a UNC e aqui tem a UNF. A mesma coisa você tem aqui para o UNF. Parafuso de potência. Parafuso de potência conhecido como parafuso de avanço. São utilizados para converter movimento rotacional em movimento linear em atuadores, máquinas de produção e macacos, entre várias outras aplicações. Então, você vai ter um tipo especial de rosca para esse parafuso de potência. O parafuso de potência, em outras palavras, são parafusos com roscas nesse formato aqui, ó, rosca quadrada. Tem essa rosca que é chamada de ACME. ACME, ela é uma rosca trapezoidal. Não deixa de ser uma rosca trapezoidal, uma coisa simples. E essa rosca aqui, ó, que é chamada de botarel, essa rosca, se você se esforçar um pouco na comparação aí, você vai ver que ela parece um dentinho de serra, né? Ela é trapezoidal para um lado, triangular para um lado, e ela tem um mínimo de ângulo do outro lado que transforma ela numa espécie de, em termos de perfil, é como se fosse uma dente de serra, né? Um dentinho de serra. Então você tem uma rosca quadrada, uma rosca trapezoidal, com o nome especial de ACME ou ACME, e uma rosca botarel, que é uma rosca que tem um perfilzinho muito parecido com o dente de serra. Essas roscas aqui são perfis que resistem a muita força, né? Você pode aplicar força nela, que elas resistem, né? Aplicação de parafuso de potência. Então você tem que o parafuso de potência, eles são aplicados onde há uma necessidade, né, de torque. A porca é girada pela aplicação de um torque e o parafuso se move para cima para levantar a carga P. Então, a carga P está aqui em cima, para baixo ou para baixo, né? Ou ele abaixa a carga, né? Então é usada em alguns tipos especiais de macaco, né? Chamado de macaco, né? Que são estruturas, né? São elementos, são máquinas que são usadas para levantar outras estruturas, né? Com determinada finalidade, lógico, né? Como que é a análise dessa força ou torque em parafuso de potência? A rosca quadrada, uma rosca de parafuso é essencialmente um plano inclinado, é o que nós estamos falando, é um plano inclinado e enrolado ao redor de um cilindro.
Então, você tem um plano inclinado. O que é um plano inclinado, hein, turma? Um plano inclinado, vamos lá, eu vou fazer algumas anotações aqui. Espero que não estrague o nosso livro. Você já sabe, quando nós estudamos física, nós falamos um pouco de plano inclinado para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a nossa mesa digitalizadora para fazer alguns rabiscos. Opa. Cadê a caneta disso? Você tem um plano inclinado aqui assim, né? Ó. Tá, eu não tenho. Isso aqui, né? Ó. Então, isso é um plano inclinado. Quer ver? Ó, vamos fazer mais uma aqui. Isso é um plano inclinado, ok? Então, imagine o seguinte, tá? Ó. Imagine o seguinte, que isso aqui, você está enrolando ele em um cilindro. Então, você tem um cilindro onde você enrola esse plano inclinado. O que vai acontecer? Esse ponto aqui, vamos ver uma coisa. Esse ponto aqui, turma, ó, à medida que você vai enrolando, lembra você tem um cilindro, né? À medida que você vai enrolando isso aqui, essa parte vai descendo, e vai formando uma hélice em torno desse cilindro, né? Vai formando uma hélice em torno do cilindro. Por isso que ele está dizendo aqui que uma rosca é essencialmente um plano inclinado enrolado ao redor de um cilindro de forma a criar uma hélice. Por isso que ele está dando essa definição. Ó. O que é uma rosca? É um plano inclinado enrolado ao redor de um cilindro de forma a criar uma hélice. Se desenrolarmos uma volta dessa hélice, esta pareceria como se vê na figura 16A, 15,6, traço 6A. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso é um plano inclinado que ele está mostrando para você lá. Olha só o sistema. Então, você tem um motor ou servomotor. Aqui eu tenho um parafuso de avanço, que é um parafuso de potência. Normalmente é rosca quadrada ou rosca trapezoidal. Aqui está o acoplamento dela e aqui está a porca, né? Aqui em cima normalmente fica um carro, né? Então, se isso estiver girando, isso aqui vai avançar com maior ou menor velocidade. É o que vai acontecer.
na prática, né? É isso aí. Então ele te dá as dimensões principais de rosca trapezoidal americana, né? O diâmetro é em polegada aqui, ó. Aqui está 1/4 de polegada, 6,3. Aqui está 0,313, 0,375. Aqui é 3/8, né? Aqui é 1/4, 0,750. E aqui 1 polegada. Muito bem. Então você tem aí. E o que o projetista precisa saber, né, para fazer o trabalho com esse material? Ele precisa fazer o seguinte: ele precisa conhecer essas fórmulas aqui, né? Isso aqui não foge daquilo que nós vimos na parte de vetores. Soma das forças em x, soma das forças em y, depois aí tem o torque. E aqui está a representação de tudo que ele está fazendo lá. Você tem o peso, que é perpendicular ao centro da Terra, a força que está sendo aplicada, a força de atrito, a força normal. Então a gente já estudou um pouco essa parte aqui, né? Então a gente vai passar por isso aqui. Muito bem, esse parafuso de esfera que ele está mencionando aqui, ó, é esse fuso aqui de esfera. É isso aqui, ó. Então você tem o parafuso, ele vai ter uma parte que ele avança, vai para frente ou para trás, mas ele tem esse sisteminha aqui. Esse sisteminha coloca uma série de esferas, como se fosse um rolamento, né? Para correr dentro dessa canaleta, que é uma hélice, né? Que é o parafuso em si. E aí ele entra na parte de parafusos e fixadores. Bom, na realidade ele te dá também um exemplo aqui, né? Determine o torque de levantamento e abaixamento, bem como a eficiência do parafuso de potência, mostrado na figura 15.4. 15.4 ficou lá para trás. E aí ele faz um exemplo para você aqui, tá? Ó, vou te dar um exemplo aqui. Muito bem. Bom, aqui no 15.4, então ele vai te dizer os tipos de parafuso de fixação. Ele começou o assunto parafuso de fixação ali em cima, né? Então ele vai te dar, ó, os tipos de parafuso. Parafuso porca arruela, cabeça sextavada. Aquilo que eu falei, ó, cabeça sextavada. A rosca não é a rosca total, tem uma parte lisa normalmente. E você tem uma espécie de, vamos chamar de parafuso, né? Que é chamado de prisioneiro, ou seja, é um parafuso que você tem rosca de um lado, rosca de outro e uma parte lisa no centro. Esse tipo especial de parafuso, ele é chamado de prisioneiro, porque ele vai prender um sistema desse lado e vai prender outro sistema desse lado. Classificação quanto ao estilo da cabeça, aqui, ó. Classificação quanto ao estilo da cabeça. Então você tem os parafusos com cavidade, parafuso com cabeça plana e cavidade, parafuso com cabeça em forma de botão com cavidade. Essa forma de botão aqui, ó, essa forma de botão, ela é, na maior parte das vezes, chamada de cabeça lentilha. É o nome popular que se deu a esse tipo de cabeça aí. E aqui um parafuso Allen, né? Parafuso Allen. Aqui é um tipo especial de parafuso Allen, mas é um parafuso Allen. E aqui tá os tipos, ó.
Então você tem esse daqui, que é uma cabeça escariada, cabeça redonda, cabeça abaulada, abaulada, cabeça tipo panela, escariado e abaulado, sextavado sem fenda, sextavado com fenda. Depois todos os tipos aqui, aquele que tem uma cruzinha no meio é chamada de Phillips, com cabeça abaulada, Phillips cilíndrica abaulada baixada e Phillips redonda e Phillips escariada. Então a cabeça Phillips também aparece em uma profusão enorme de parafusos, entendeu? Um monte de parafusos que tem a cabeça com o corte para a chave Phillips, né? O corte do vão dela. Aí ele entra na parte de arruela, de novo, ó. Cabeça sextavada em castelo, porca cega, porca borboleta. E aqui é a parte que interessa para a parte de processo industrial, né? A parte de processo industrial que interessa é como que é fabricado, né? Como que é feito. Então, corte de rosca. Existem diversas maneiras de se cortar uma rosca. Existem diversas formas. Você pode usar instrumentos como machos, que são chamados de machos. Você pode usar instrumento chamado tarraxa, cocinete, ou você pode tornear essas roscas, você pode laminar essas roscas, você pode fazer uma conformação. Olha quantos processos, tem um monte de processo, um monte, para obtenção de rosca. Conformação da cabeça. E aqui ele está mostrando. Quando a rosca é cortada, é lógico que para ver um pouco melhor, precisaria de ter isso aí colorido, né? Para ficar mais interessante. E aqui quando ela é laminada, né? E aí ele volta para essa parte de fixação, mostrando como é que atua o parafuso e a porca com a arruela. Nós falamos um pouco a respeito de alguns elementos de máquinas. Nós privilegiamos o elemento de fixação, principalmente porcas, parafuso, principalmente parafuso. E agora eu gostaria, se vocês permitirem, de mostrar para vocês alguns processos de obtenção desses parafusos, né? Então existe, eu disse na aula anterior, antes do nosso café, que existem diversas maneiras de obtenção de rosca, diversas. Então eu tenho alguns vídeos aqui, e lógico que quando eu for fazer a edição desse vídeo, eu vou colocar os vídeos na íntegra, sem mostrar para vocês, para que a gente fique com mais, como é que se diz assim, qualidade no vídeo, né? Então eu vou colocar diversos vídeos, vou mostrar alguns aqui. Alguns vídeos têm 1 minuto, tem um vídeo que tem acho que 5 minutos. E alguns vídeos têm 2 minutos. Alguns vídeos são de empresas e outros vídeos são várias empresas, mas só que alguns se identificam como fabricantes de parafuso mesmo, né? Muito bem, então, para que isso ocorra, nós vamos dividir a tela aqui com você. E agora? Agora foi. Agora sim, professor. Beleza. Então, esse primeiro processo aí, por exemplo, é um processo de laminação de rosca. Você vê que tem 2 cilindros aqui, ó. Um cilindro aqui e um cilindro na ponta de lá. E eles comprimem um pedaço de aço, né? Um aço cilíndrico, né? Eles comprimem e vão fazendo. Pode fazer 2, 3, 4 etapas
E aí sai a rosca aqui, ó. Uma rosca, nesse caso aqui, triangular. Você vê que tem uma cabeça aqui, né? Então você consegue controlar esse processo para ele ir até um determinado ponto. Se porventura você for fazer um parafuso que seja um parafuso com rosca de fora a fora, sem cabeça, aí você pode colocar a peça aqui, ela vai girar, vai fazer a cabeça e vai cair lá do outro lado. Bom, vamos lá. Vamos ver que tem mais coisa aqui para ver. Por exemplo, se vocês não virem, vocês dão um toque para a gente aqui, tá? Ó. Então esse cara aqui eu achei interessante também, ó, para mostrar. Olha o tamanho desse eixo, mano. Mesmo tipo de processo, mesma coisa. Quando está fazendo uma rosca trapezoidal daquelas grandonas, hein? Daquelas bitela, né, meu? Olha o tamanho disso, ó. É um fuso. Coloca óleo, né? Porque deve aquecer bastante, é isso aí. Esse atrito aí. E as forças que estão sendo desenvolvidas aí devem ser ela é absurda, né, meu? Tamanho disso. Essa madeira aí que o cara coloca é para eliminar a vibração, né? Nessa usinagem. Reduzir ao máximo a vibração. Tá bom, vamos para outra. Tá próximo. Conseguiram ver essa, né? Aqui, ó, tem um filme bem rápido de uma estampadora. Então você viu a laminação, laminação é uma coisa. Aí a gente viu aqui também um processo de laminação, só que de um fuso trapezoidal, uma rosca trapezoidal. Tem uma de 80 por 10 milímetros, e é o passo dela, né? E aqui tem uma outra, da mesma empresa. Deixa eu ver uma coisa. Essa aqui é uma outra, quer ver? Ó? Um pedacinho dessa aqui para a gente ver. Essa é uma outra menor, ó, menorzinha. Rosca trapezoidal, tá vendo aí, ó? Rosca trapezoidal. Rosca de fuso, né? Aquelas roscas de fuso de torno. Interessante. Vamos pegar uma outra agora aqui, que é outro processo, não tem nada a ver com esse.
Um processo aqui que é um processo de forjamento, ó. Forjamento a frio de parafuso. Depois tem uma estampadora também. Conseguindo ver isso aí? Olha só isso. É um gancho. Forjamento, tá? Esse aqui, forjamento. Agora vamos para uma estampadora, ó. Para estampadora. My name is Al Fogel. I've been the operations manager here at Portland Bolt since 1987. This is an 1¼ inch diameter by 48-inch long galvanized F1554 grade 36 hex head anchor bolt. We just completed 356 of these anchor bolts for Caney River Substation project in Howard, Kansas. We've been manufacturing bolts like these by hand since 1912, and we'd like to take you through our shop to show you how a bolt's manufactured. Thanks.
The first step in the manufacturing of any bolt is to cut the round bar to length. Our Peddinghaus shears function much like a guillotine and chop the steel rather than using a saw blade to cut through it. We are capable of shearing round bar up to 2 inches in diameter and up to 100 inches in length. Bolts that are larger in diameter or longer in length are cut using a bandsaw. Next, a hex head is hot forged onto one end of the steel rod. An induction heating coil heats the end of the rod to approximately 2000 degrees Fahrenheit. A National upsetter is then used to forge the heated end of the rod into a hex-shaped head. Gripper blocks clamp the round bar securely in place, while a plunger or die compresses the heated end of the rod, reshaping it into a hex head configuration. A second position in the gripper block is used to stamp the head with the manufacturer's logo and grade symbol as required. The hex head of this anchor bolt will be embedded in concrete and is intended to provide pull-out resistance. High-speed cutting blades apply a chamfer to the ends of the bolts prior to threading. This beveled end will help facilitate easy assembly of the nut once the bolts have been threaded and galvanized. Landis threaders are used to cut 8 inches of thread onto the end of these anchor bolts. Rotating heads contain chasers which cut away steel from the round bar to produce the threads. A constant stream of cutting oil is applied to reduce friction and to prevent overheating. Threads are gauged by the threading operators to ensure conformance to dimensional tolerances. The bolts must be pickled prior to galvanizing. This process cleans the bolts and prepares the surface of the steel to accept the zinc. Parts are first submerged in caustic soda, which removes cutting oil and other organic materials that accumulate during the manufacturing process. The bolts are then rinsed and submerged in sulfuric acid, which removes any scale from them and etches the surface of the steel. The bolts are rinsed again and then submerged in flux, which is a chemical that assists in the bonding of the zinc to the steel. After pickling, the bolts are placed in racks and lowered into our 12-foot long by 4-foot wide by 7-foot deep tank of 840-degree molten zinc. The bolts remain in the zinc for between 2 to 4 minutes. When the bolts are removed from the zinc, they are spun in a high-speed centrifuge to remove excess zinc from the threads. Due to the proprietary nature of this process, we have not included it in the video. Finally, the bolts are cooled in quench tanks so that they can be inspected and packaged as soon as they are removed from the galvanizing tank. Blue paint is applied to the threaded end of each F1554 grade 36 anchor bolt to identify the grade, as is required by the specification. In preparation for shipping, bolts are banded to pallets, shrink-wrapped, and clearly labeled. The morning after your order leaves our facility, you will receive an email that contains shipment tracking information, in addition to a copy of full meld test reports. Portland Bolt provides complete certification documents free of charge with every order. Portland Bolt products ship nationwide and internationally. Refer to this page of our website to learn about geographical distribution of the bolts we manufacture. Esse material aqui vocês estão vendo? Sim. Beleza, beleza. Deixa eu baixar o microfone agora, que agora ficou alto, hein? Muito bem, então, só falando um pouquinho do processo de laminação, vocês viram aí, acho que é mais interessante ver. Então, são diversos os processos, né? Mostramos laminação, forjamento a frio, e aí o vídeo do Discovery aí ficou bem interessante, porque ela reforça a visão de forjamento a frio. E aqui a gente tem o processo de laminação. Não é propriamente a laminação de rosca, mas é só para lembrar o que é o processo de laminação, onde você tem normalmente um cilindro, na verdade um par de cilindros, né, girando de certa forma ao contrário, né,
que, devido a esse movimento, eles puxam o material que é colocado aqui atrás. Então, você tem algumas coisas, né, envolvendo esse processo, né? Então, por exemplo, ele fala, ponto neutro C é o ponto de contato onde as superfícies do material e do cilindro movem-se com a mesma velocidade. Então, aqui, né, olha só, tá vendo a letrinha C aqui, ó? Ele fala que nesse ponto, o cilindro, a superfície do cilindro e do material se movem com a mesma velocidade. O processo de laminação em si pode ser contínuo ou em etapas, com uma ou mais ferramentas rotativas, com ou sem ferramentas adicionais, mandris, calços ou hastes, permitindo alcançar dimensões do produto semi-acabado ou da peça pronta. Eu não vou ler tudo isso aqui, né, meu? E por fim, aqui, né, após a fundição, os lingotes são laminados em 3 formas intermediárias chamadas blocos, tarugos ou placas. Então, só para ter uma noção, né, como é que é a fabricação de produtos planos e não planos dentro de uma laminadora, na parte ou no setor de laminação de uma fundição. Aí a laminação ela vai se dividir em laminação a frio e laminação a quente, né? A laminação a quente é utilizada para materiais que tenham baixa plasticidade a frio. Serve como etapa de preparação para laminação final a frio. Permite grandes reduções de espessura. Então, você viu que a gente está falando de laminação aqui. Lá no caso das porcas, eles falavam de forjamento, né? De forjamento. Qual que é a diferença do forjamento para a laminação? A diferença é que, no caso, para o parafuso ali, ele mostrou o forjamento a frio, né? E no caso da porca, ele mostrou o forjamento a quente. No caso de uma laminação, você está passando, no caso, o fio por 2 cilindros, ou então por uma... Não sei se vocês perceberam lá, tem como se fosse uma rosca. O parafuso ele gira contra aquelas superfícies ali, né? E aquela superfície, no momento que ele gira, ele gera a hélice do parafuso. Então ali ele parece uma laminação, mas não é, é um forjamento, né? Você usa uma ferramenta para dar um formato. E no caso da laminação, muitas vezes a laminação ela vai formar uma placa, né? Uma espécie de uma lâmina, uma chapa, geralmente chapa, né? Ou tarugo, que ele está falando, né? E no caso do parafuso, ele é um pino cilíndrico que passou entre... A gente chama de pente aquilo lá, né? Passou pelo pente da laminadora, ou no caso do forjamento, né? Passou pelo pente ali e saiu a hélice. E saiu no formato de hélice, porque aquele pente ele é um pouco inclinado, né? Muito bem, ele tem a inclinação certa para que o parafuso girando ali forme a hélice. As forças de laminação menores, no caso da laminação a quente, forças de laminação são menores que as da laminação a frio. Então, a força usada na laminação a quente, ela é menor do que a força usada na laminação a frio. Isso é uma coisa evidente, quase que óbvia, né? Porque se está a quente, ele fica um material mais mole, né? Ele fica mole, fica mais plástico, né? Então você consegue trabalhar ele de maneira mais fácil. E o processo de laminação a quente produz acabamento superficial pobre, né? Por que isso, né? Porque justamente o material, a gente tem que considerar que quando ele é a quente, ele aumenta a dimensão dele. No caso, se eu estou fazendo a laminação vai forçar numa determinada dimensão, o que vai gerar uma degradação, então, superficial nesse material.
resulta em tolerâncias dimensionais largas, o mesmo motivo praticamente, né? Então aqui você tem mais ou menos o material sendo laminado e o que está acontecendo com a estrutura dele, né? A estrutura do material ela sendo laminada a quente, você tem uma recristalização do material. Então o material está entrando aqui, ó, ele está com uma estrutura, ele sofre então o processo de laminação, vai passar pelos dois rolos, então o material é comprimido num determinado formato, então ele vai, de certa forma, encruar, vai ter um encruamento, ou seja, vai achatar, vai reduzir o tamanho desse grão aí, né, do material. E aí, ó, você vê por aqui, por essa região aqui, né? Então, como você tem o grão tá um pouco grande devido ao aquecimento, ele na laminação é forçado a ficar menor. E aí na frente, quando esfria um pouco mais, ele tem uma recristalização. E aí está mostrando os processos aqui, como é que são. Bom, produtos obtidos por laminação a frio. Olha o conjunto de parafuso, de pino que ele tem aqui, ó. É parafuso também, né? Não estou vendo a rosca, mas acho que é parafuso também. De acordo com a cinemática, que é a parte da física usada em cima da laminação, né? Você tem essa laminação aqui que é chamada longitudinal, a laminação transversal e a laminação oblíqua. Interessante disso aqui, turma, é o seguinte, ó. Normalmente, quando você vai fazer um arame, um fio, um arame, você tem um conjunto de rolos que também fica oblíquo assim, ó. E ele puxa o arame, né, o conjunto de rolo, ele puxa e ele faz o quê? Ele deixa o arame reto. Então ele inclina o primeiro rolo, inclina um pouco o segundo rolo, logicamente numa inclinação calculada. À medida que ele entra nesses rolos, ele fica reto. Então aqui na laminação é usado o mesmo princípio. Eu coloco o rolo oblíquo e ele vai sair um arame reto aqui na frente. Logicamente que depois ele é enrolado em algum tipo de carretel, alguma coisa assim. Laminação de tubo, como é que é feita aqui, ó? Olha que interessante. O texto tá aqui nesse ponto, tá em inglês, turma. Vou dar uma traduzida aqui. Tubo sem costura, né? Como é que é feito o tubo sem costura? E a parte que nós vimos nos vídeos, né? Que é a parte de processo de laminação de rosca. Então você tem aqui o pino, vamos chamar assim, o pino, ou blank, também pode ser chamado de blank, normalmente chamado de blank, que você deseja fazer a rosca. Então tem essa peça retangular com uns entalhes nessa peça, né? Que são entalhes que vão formar o perfil da rosca. Então você tem duas peças, né? Uma peça fica estacionária, tá vendo? Ó? E a outra peça se move. Uma peça estacionária e uma se move. Então ela faz um movimento, essa peça que faz o movimento, ela vai e volta. Ela vai, quando ela vai até uma determinada posição, que o parafuso, que o pino, né, o blank, é feita a rosca nele e ele cai fora. Então esse é um processo, né? Você vê que aqui o parafuso está girando, ó, isso aqui A e B aqui, ó, são um processo. Então a gente chama de pentear a rosca, né? Então,
Vamos pentear a rosca. Pentear a rosca é o popular da coisa, né? E aqui, no processo também, muito semelhante, é um processo cilíndrico. Então você tem um cilindro que fica parado. Lógico que ele fica parado no sentido dele não ter movimento, né? Entendeu? Ele fica fixo, mas ele gira. E o outro cilindro, ele se movimenta e gira também, lógico, né? Então ele se movimenta nesse sentido, comprimindo o pino ou o blank que está aqui no centro, e você tem uma espécie de um suporte que fica ali no meio que não deixa ele cair ali, né, naquele ponto. Então, dessa maneira que é feita a rosca pelo processo de laminação. Esse aqui e esses dois processos explicam como que é feita a rosca, então. E vocês viram lá, né? Então você tem aqui uma discussão sobre rosca usinada e rosca laminada. Ele não está querendo saber qual é a melhor, né? Ele está só mostrando, né? Então você tem, no caso da rosca, esse diâmetro interno aqui é o diâmetro menor e o diâmetro na ponta da rosca aqui, ó, que é chamado de crista da rosca, o diâmetro maior. E logicamente que em muitos casos esse diâmetro maior ele não excede ao diâmetro da barra, né? Não é maior que o diâmetro da barra muitas vezes. Não sei se vocês perceberam lá, na rosca que vai ser laminada, ele diz que ele faz uma usinagem no corpo para ficar mais reto, para ficar mais preciso, e ele fica menor do que essa parte reta aqui da cabeça, né? Fica um pouquinho menor essa parte aqui onde vai a rosca. Questão de décimos aí, né? Mas já faz uma grande diferença na rosca obtida, né? E outro detalhe que é importante a gente falar, e que nós não temos destacado aqui nesse material, é o seguinte: você percebe que a rosca, na maior parte das vezes, é uma rosca triangular, né? Então essa rosca triangular, eu ia falar cilíndrica, eu tô ficando louco. Essa rosca triangular, ela pode ter 60 graus e ela pode ter 55 graus, dependendo de quem você está se orientando na especificação. Se for uma rosca métrica, ela tem 60 graus. Se for uma rosca Whitworth, ela tem 55 graus. Depois ele vai falar de laminação de outras coisas aqui. O que interessa para nós, até esse determinado momento, é a parte de rosca. Relações geométricas na laminação, os comprimentos necessários para você poder laminar, né? Condições de laminação, tudo tem alguma coisa ligada à geometria, a vetores que vocês viram, né? A vetores que nós vimos aí, tem uma ligação muito forte, senão a gente não teria feito aquela abordagem. Aqui também, ó, similaridade da laminação com forjamento. Laminação com forjamento. Aqui nós temos o forjamento. E aqui a gente tem a laminação, né? As forças aqui, ó, no caso do esforço, que ele chamou normalmente de P. A presença de tração avante ou tração a ré no plano da chapa. E o cálculo da força de laminação. Todos os processos que nós vimos até um determinado momento, a gente conseguiu calcular qual era o esforço para fazer aquela, digamos assim, aquela operação, né? Se era uma usinagem, um torno, fresa, seja lá o que for, a gente calculou o esforço de corte, a força de corte do material. Aqui você tem uma fórmula para força de laminação.
A força de laminação vai ser igual a F, que é igual a S, que é a tensão de escoamento média no estado plano de deformação. Então, a gente precisa descobrir o que é esse estado plano de deformação, tá? E vezes a área de contato. Aí tem outras equações, né? Outras fórmulas, mas o que interessa para nós mesmo é essa força aqui, ó. Depois que você dominou bem essa parte da força, aí o restante fica fácil. A potência do motor para o laminador é um repeteco de tudo aquilo que a gente viu, né? Ó, tá aqui, ó. Tensões residuais desenvolvidas na laminação. Deformação elástica do cilindro, né? O cilindro laminador. Limite de espessura. Laminação a quente. No caso dessa equação aqui, ó, equação laminação a quente, né? Então, é um pouco diferente ali da laminação a frio. Ele coloca essa componente aqui, ó. F é igual a S, que multiplica W, vezes raiz de R, delta H vezes Q. Olha só. S, W, raiz de R, que multiplica delta H, vezes Q. Então aqui tem uma componente ligada à energia do calor desenvolvido nesse processo, né? Ok, turma? E aqui, para a gente finalizar essa aula, eu só vou falar esses exemplos. Se tiver mais um, a gente fala também. Mas esse exemplo aqui, ó. Então, o que ele está querendo nesse exemplo? Ele está querendo saber qual é o cálculo da força e do torque de laminação. Então, ele tem uma tira de cobre recosido com largura de 228 milímetros e 25 milímetros de espessura. Esse material é laminado para uma espessura de 20 milímetros em um único passe. O raio do laminador é 300 milímetros e o rolo gira a 100 RPM. Calcule a força e potência requerida na operação, dado que a tensão de escoamento média em EPD nessa etapa é de 180 MPa. Então, como é que ele faz essa conta? Bom, ele faz essa conta dessa forma. Ó. L é igual a raiz de R, que multiplica H0 menos HF. H inicial menos H final. H inicial menos H final. Isso é igual a 300, que é o número que ele deu, que multiplica 25 menos 20. Então ele fala aqui, ó, uma tira de cobre de largura 228 milímetros e 25 milímetros de espessura. Então aqui a gente vê que esse H aqui é a espessura. A espessura inicial é 25, a espessura final é 20, depois de laminado. Então, aí com isso ele encontra esse valor aqui de L, né, ó, 38,7 milímetros. Aí ele entra naquela fórmula lá, ó, 1,2 vezes S vezes W vezes L. Então você tem 1,2 vezes 180 vezes 228 vezes 38,7, que dá 1,9. Isso aqui é um meganewton, né? Muito bem.
Depois ele joga nessa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da potência. Então ele calcula 2π vezes FLN dividido por 60.000. Fazendo a conta, deu 772 kW. Esse é o exemplo 1. Depois ele tem o exemplo 2, exemplo 3, 4 e 5, que devem ser todos iguais. Eu não olhei isso aí, tá? E mais um questionáriozinho aí e terminou o nosso material. Então, basicamente isso. O que interessa para nós? Interessa muito esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo interessa bastante para nós, porque é onde é desenvolvido o raciocínio em cima da força e do torque de laminação. Beleza, turma? Beleza, turma? Tranquilo aí? Meio pesado. Beleza, professor. O assunto ele é meio pesado, né? Meio chato também, né? Meio maçante, porque é um negócio que a gente não tá no nosso dia a dia, né? Não tá no nosso dia a dia. Então é meio complicado, né, meu? Mas tudo bem, espero que tenham gostado dos vídeos aí. Possivelmente eu vou analisar esse vídeo que vai sair daqui. Dependendo de como ele sair, eu vou colocar os vídeos na íntegra, pelo menos os que são HDs. Agradeço aí a presença de todos e até a próxima segunda-feira, quando a gente vai colocar lá um questionário para vocês fazerem. Quanto tempo vocês acham que... Vamos definir para vocês aí como é que vocês vão fazer. O que nós vamos colocar lá como questionário? Eu vou fazer um questionário acho que com 10 questões. Se não for com 10, é com 5. Dá para a gente decidir agora aqui também. 10 ou 5. Se for 10, é 1 ponto. Se for 5, são 2 pontos cada questão. Aquelas questões de usinagem que a gente fez no começo do semestre. Só questões de usinagem, torno e fresa, que vocês já estão acostumados a mexer com ela. Beleza ou não? Beleza, professor. E um outro detalhe. Quanto tempo vocês acham que precisa? A aula toda, das 7 até 10 horas da noite. 3 horas para resolver. Dá certo isso aí? Professor, geralmente os professores estão deixando 3 dias aí no mínimo aí, porque tem alunos que estão trabalhando à noite. Não, beleza. 3 dias? Isso, 3 dias. A grande maioria é no mínimo 3 dias, de 3 a 7. Mas com 3 dias aí o pessoal já dá conta de fazer já. Tá bom, deixa 3 dias. Fora as quedas de internet que a gente tem também. Que dias. Mais essa aí também, que o René acabou de falar. Não, beleza. Tem queda de internet, tem problema, às vezes, como tem muita gente em casa, todo mundo usando o celular, todo mundo usando o computador, quando tem computador, e a maioria tem, então também consome a faixa da internet lá, né? Aí fica fraco o negócio, fica lento, né, meu? Então, vai 3 dias. Para mim tá bom, não tem problema nenhum para mim. Problema nenhum. Beleza? E quantas questões? 5 ou 10? 5 questões tá bom, né? Tá bom, professor. Veja aí da forma que o senhor quer fazer melhor aí. Eu achava que com 10 dividia mais, mas também fica um puta de um questionário gigante para você fazer conta, né, meu? 5 questões acho que é o suficiente, acho que tá bom, né? Tecnicamente valendo 2 pontos cada uma, você tem que olhar em tabela para todas, você tem que pegar e dar uma olhada direitinho para não se perder, né, meu? É isso aí, torno, fresa, aquilo que a gente fez em sala, exemplos que a gente fez em sala, a gente vai pegar e vai fazer aqui, vai mandar para vocês aí no questionário pelo AVA, pelo site oficial da escola, e tá bom, tá ótimo, para mim tá bom. Beleza? Tudo de bom, turmão, uma boa noite para vocês aí, e até semana que vem. Beleza, professor. Boa noite, Aquela professor. aula aí de parafuso, rosca, muito legal isso aí, viu? Legal, bacana, obrigado. Obrigado pelo feedback. A gente fica meio perdido do lado de cá, se ninguém falar nada,
A gente fica que nem bobo aqui, entendeu? A gente fica falando, será que eu tô agradando? Será que tá bom isso aqui? Porque como não é o dia a dia, né, meu? O dia a dia nosso é a parte de usinagem, né? Agora também essa parte de de fundição, mas é a parte de fundição especial aí, né? Mas é mais complicado esse negócio de laminação, mas é que a gente trabalhou muito com laminação de rosca, né? Então foi mais pela lembrança, não foi. Mas falar de cabeça tudo que acontece é meio complicado. Então a leitura às vezes cansa um pouco, né? Mas é isso aí. Beleza, tudo de bom aí. Falou, tudo de bom, professor. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite.